Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem tenho o imenso prazer de vos saudar e de vos cumprimentar é seu amigo e irmão Daniel Duarte. Estamos aqui hoje para estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Hoje, amados ouvintes deste estudo bíblico, nós vamos estudar a Bíblia Sagrada e com certeza você vai ser edificado pela Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o tempo do fim. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante que muitos irmãos e muitas irmãs dentro e fora da igreja ainda não conhecem. Vamos estudar a escatologia. A escatologia. Porque ainda existe irmãos e irmãs que estão ignorantes acerca do tempo do fim. Muitos irmãos e muitas irmãs andam se perguntando: quando será o fim? Quando Jesus voltará? Como Jesus voltará? Isto nós temos que estudar. Vamos fazer como o profeta Daniel fez. O profeta Daniel fez. Quando o profeta Daniel não entendia o que se dizia a respeito o tempo do fim, o profeta Daniel, ele se humilhou para aprender. Livro de Daniel está escrito em capítulo 8, versículo 15. Está escrito assim, na santa e bendita bênção da palavra de Deus. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante de mim um como semelhança de homem. Aqui, no livro de Daniel, no capítulo 8, versículo 15, diz claramente que Daniel, quando via a visão do tempo do fim, ele não entendia, mas buscou entendê-la. Então, hoje, nesse momento, vamos estudar a Bíblia. Convido você, amado ouvinte, que está ouvindo esse estudo da Palavra de Deus, para pegar a sua Bíblia e juntamente comigo, juntamente com o irmão Daniel Duarte, você vai estudar a Bíblia. Estudar a Palavra de Deus. Vamos estudar o tema de escatologia. O que é escatologia? A definição de escatologia. A palavra escatologia, ela vem do grego, eschatos, logia. Eschatos significa último, o último estado, ou por último, ou ainda as últimas coisas. Já a palavra logia significa tratado, estudo, doutrina. Então, ajuntando a palavra eschatos, do grego, e logia, do grego, forma-se a palavra em português escatologia, que significa doutrinas ou doutrina das últimas coisas. Então, pegue um papel e uma caneta para você, amado irmão e amada irmã, anotar as referências bíblicas que darão sequência a esse estudo
de escatologia. Muitos não estudam escatologia porque falam que é um tema muito difícil, é um tema muito complicado de se estudar, de se entender. Mas a Bíblia diz que existe sim coisas complicadas de se entender, de difícil interpretação. Mas ela só se torna difícil quando eu e você não queremos ouvir esta palavra. De acordo com Hebreus, capítulo 5, o versículo 11, está escrito: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então, tem coisa que é difícil de se entender quando eu e você não queremos ouvir. Então, vamos ouvir o estudo de escatologia e com certeza o Espírito Santo, ele vai estar te dando entendimento, abrindo a tua mente para você entender a escatologia. A escatologia é uma doutrina, é um ensinamento que fala das últimas coisas, do que vai acontecer futuramente com essa terra, com nós seres humanos. A escatologia trata também da volta do Senhor Jesus Cristo. Também a escatologia, ela fala sobre o reinado do Senhor Jesus Cristo e do fim desta terra, do fim desse sistema de coisas. Vamos estudar. Pegue uma caneta e um papel e a sua Bíblia para nós examinar as Escrituras Sagradas. Vamos ler. Está escrito em João capítulo 5, versículo 39. Jesus disse: examinais as Escrituras. Então vamos agora examinar as Escrituras com o tema de escatologia. Agora eu vou falar sobre a classificação da escatologia e a cronologia do fim. Anotou aí? A classificação da escatologia e a cronologia do fim. Vamos falar nesse estudo sobre isto. Primeiro, nós temos que saber em que época estamos vivendo hoje, ou agora. Se nós atentarmos para o tempo em que estamos vivendo, saberemos com certeza, daqui para frente, o estado dessa terra. O que estamos vivendo hoje, estamos na época da igreja, ou conhecido como a era da igreja. Essa era, essa dispensação, conhecida como a dispensação e a era da igreja, ela foi fundada pelo próprio Filho de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Já que a cronologia do fim, ela é muito extensa, eu estarei falando pausadamente, devagarzinho, para você poder entender completamente a escatologia sobre a classificação da cronologia do fim.
Primeiro, estamos na época da igreja. A igreja somos nós. Agora, hoje, eu vou falar sobre a época da igreja. A época da igreja. Primeiro, devemos entender o que é igreja. O que é igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Primeiro, nós vamos ler a Escritura. Colossenses, o capítulo 1 e o versículo 24. Eis que está escrito. Vamos ler. Regozijai-me agora no que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, como acabamos de ler na Sagrada Escritura. Vamos ler em outra passagem da Escritura. Eis que está escrito. Vamos ler em Efésios capítulo 1 e o versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Além de Cristo, a igreja ser o corpo de Cristo, a igreja tem como cabeça o próprio Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 1 e o versículo 22. E essa mesma igreja, ela foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Livro de Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Eis que está escrito. Vamos ler. E Jesus, respondendo, disse-lhe: pois também eu te digo, versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está edificada sobre Jesus Cristo e não sobre Pedro. Como assim? A palavra Pedro vem do grego, o idioma no qual foi escrito o Novo Testamento. A palavra Pedro, no original grego, quer dizer uma pequena fragmento de uma pedra. A palavra Pedro no grego é Petros. E Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, que é Petros no grego, uma pequena pedra. E Jesus diz: e sobre esta pedra, aí Jesus usa a pedra. A pedra. Quem é a pedra na Escritura? A pedra na Escritura não é Pedro. A pedra na Escritura é o próprio Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, versículo 10 e 11. Eis que está escrito. Vamos ler. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Vemos no versículo 11 que Cristo é a pedra. Cristo, ele é a pedra. Se Cristo é a pedra, Cristo é o fundamento que a igreja está fundada. Eis que está escrito. Vamos ler em 1 Coríntios,
capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que a pedra e o fundamento que a igreja está fundada se chama Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento porque já está posto, que é Jesus Cristo. É por isso que quando lemos em Mateus capítulo 16, versículo 18, está escrito, eis que está escrito, vamos ler. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Quando Jesus se refere a Pedro, está se referindo a Pedro como uma pequena pedra que faria parte da igreja. O próprio Pedro, na sua carta, escrevendo, ele diz que ele não é a pedra. O próprio Pedro, ele mesmo diz, quando ele escreve uma carta, uma epístola, quando ele escreve, ele diz claramente que ele não é a pedra. Muitas pessoas dizem que Pedro é a pedra que a igreja está edificada. Isto é uma mentira, uma heresia, que a Bíblia não diz isto. Nem o próprio Pedro falou que ele era a pedra. Agora eu quero saber, quem sabe mais do que o próprio Pedro? O próprio Pedro disse que a pedra não era ele. A pedra é o próprio Cristo. Pelo contrário, Pedro afirmou que ele é uma pequenininha pedra, de acordo como está no original, no próprio nome de Pedro, que é Petros no grego. Esse que está escrito. Vamos ler. Em primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, o capítulo 2 e o versículo 4, está escrito: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. No versículo 4 do capítulo 2 de 1 Pedro, será o que Pedro está referindo. Ele diz: se chegando vós para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O que Pedro estava falando? De que pedra que ele estava dizendo que era para chegar? Nós somos as pequenas pedras vivas que faz parte desse grande edifício chamado igreja. Versículo 5 explica: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Aqui no versículo 5 do capítulo 2 de 1 Pedro, ele está dizendo que cada cristão verdadeiro é uma pedra. Você, amado irmão, você, amada irmã, que está me ouvindo ou está estudando juntamente comigo este estudo da Bíblia, você, se for um cristão verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus, se for um cristão bíblico, você não tem para onde correr. Você é uma pedra também, uma pedrinha pequena, como se pode dizer, um pequeno tijolo, que faz parte desse grande edifício que é a igreja. A igreja que é o corpo de Cristo, que tem por sua vez a cabeça, que é o próprio Jesus Cristo. Voltamos para 1 Pedro, capítulo 2. Agora o versículo 6. Está escrito: eis que está escrito, vamos ler. Pelo que também na escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. O próprio
Senhor Jesus Cristo, ele é a pedra que Pedro está se referindo aqui. Ele é a pedra. Por que que podemos dizer que Jesus é a pedra? Porque Pedro diz no discurso, em Atos dos Apóstolos, o capítulo 4 e o versículo 11. Quando está Pedro aqui falando, ele fala, mais uma vez, capítulo 4, versículo 11 de Atos dos Apóstolos. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Então, Jesus, ele é a pedra. É onde a igreja está fundamentada. É isso que a Bíblia diz. A igreja não está edificada, não está com fundamento em homem. Ela está fundamentada em Jesus Cristo, porque Jesus é a pedra principal. Nós, como pedras pequenas, fazemos parte da igreja. Vamos ler em Efésios, capítulo 2 e o versículo 20. Está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo, é a principal pedra da esquina. Aqui deixa claro que quem é a pedra principal é Jesus Cristo, não os apóstolos e nem os profetas. Recapitulando, Efésios capítulo 2 e versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, está explícito. Podemos entender em livro de Mateus, o capítulo 16 e o versículo 18. Podemos entender mais aberto e mais claro agora. Capítulo 16, versículo 18 de Mateus. Isso que está escrito, vamos ler. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vemos claramente que quando Jesus usa o termo tu és Pedro, está falando que Pedro é uma pequena pedra que faria parte da igreja, como todo cristão. E quando diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando dele próprio. Isso que a Bíblia nos ensina. E não podemos ir além do que está escrito. Não podemos formular doutrina para depois dizer que é isso e aquilo. E não podemos provar na Bíblia, na palavra de Deus, se aquilo é verdade. Não podemos fazer isto. Não podemos ir além do que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 6. Esse que está escrito. Vamos ler. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, o apóstolo Paulo dá um conselho, dizendo que não devemos ir além do que está escrito. Não podemos nem acrescentar e nem diminuir, de acordo com o livro de Deuteronômio. Eis que está escrito. Vamos ler. Capítulo 12, versículo 32. Tudo o que eu vos ordeno, observareis. Nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. É isso que a Bíblia diz. E é isso que eu estou falando. Que a igreja é o corpo de Cristo. E que tem nesse corpo várias partes. E essas partes é formado por cada indivíduo, por cada irmão e por cada irmã. Estamos na época da igreja. Já sabemos o que é a igreja. A igreja não é as quatro paredes. Porque agora, na nova graça,
no tempo da graça? Estamos na época da graça. Estamos na dispensação da graça. Vamos ler. Eis que está escrito na Escritura. E vamos ler. Em Efésios capítulo 3, versículo 2. Se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então, estamos na dispensação da graça de Deus. Não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Estamos debaixo da graça. Eis que está escrito. Vamos ler. Livro de Romanos, o capítulo 6 e o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Já que estamos na dispensação da graça de Deus, já que estamos debaixo da graça e não da lei de Moisés, porque a lei de Moisés já veio e Cristo, quando veio, trouxe a graça consigo. Eis que está escrito. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, hoje, nesses últimos dias, estamos recebendo a graça de Jesus Cristo. E Deus fala hoje através do Senhor Jesus Cristo. Eis que está escrito. Vamos ler aos Hebreus, capítulo 1 e o versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então Jesus, hoje, ele é o que está agindo na sua própria igreja aqui na terra. Amados irmãos, amadas irmãs, você que está estudando a Bíblia juntamente comigo, vai ficar para o próximo estudo. Que Deus te abençoe. Não perca o próximo estudo da Palavra de Deus, que estaremos estudando, dando continuidade, falando sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e até o próximo estudo, que vamos continuar falando sobre a época da igreja. E assim por diante. Ficam na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o imenso prazer e alegria em despedir é seu irmão e cooperador Daniel Duarte. Deus abençoe e até o próximo estudo da Palavra de Deus sobre escatologia.